Na aula de hoje, nós vamos falar sobre isomeria plana e geométrica. Os principais conceitos que a gente vai ter que aprender é o de isomeria, os tipos de isomeria e a isomeria geométrica, que também, na verdade, é um tipo de isomeria, mas a gente vai ver que ela tem uma particularidade. Qual a importância das fórmulas estruturais na química orgânica? Bom, a química orgânica a gente vai ver as diversas funções, mas todas elas derivam basicamente lá do princípio da química orgânica mesmo, que é a química do carbono. Bom, a isomeria, na verdade, a gente vai ver que é o seguinte. Aqui, por exemplo, eu tenho o etanol, tá? Que é um álcool que tem uma fórmula molecular de C2H6O. E o etanol, tá? Que tem fórmula molecular C2H4O, que é um aldeído. O metoximetano, ele é um éter, tá? E ele tem fórmula molecular C2H6O também. E o etanol, ele tem fórmula molecular C2H4O e ele é um enol. E aí, né, se a gente for ver que a fórmula molecular C2H6O representa dois compostos diferentes, o etanol e o metoximetano. Ambos derivam da mesma fórmula molecular. Mesma coisa ocorre com etanol e etanol. Ambos derivam da fórmula molecular C2H4O. Fórmulas estruturais do etanol e do metoximetano são compostos diferentes classificados como isômeros constitucionais ou planos. Tá? Isomeria é exatamente isso. A isomeria é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais substâncias diferentes possuem a mesma fórmula molecular, mas possuem propriedades diferentes e fórmulas estruturais também diferentes. E aí os tipos de isomeria planas ou constitucionais. Quando a gente fala isomeria plana, é quando a gente está falando do plano. Primeiro tipo de isomeria constitucional ou plana, né? A gente vai ver aqui um exemplo. C6H12O2, a gente tem o ácido hexanoico e um acetato de isobutila. Um é ácido e o outro é éster. O que eles diferenciam aqui? Bom, se um é ácido e o outro é éster, as funções são diferentes, então eles são isômeros de função. Percebam que eles têm a mesma fórmula molecular. Butano e metilpropano. Percebam que eles vêm da fórmula de C4H10, mas eles pertencem à mesma função, hidrocarboneto. Porém, eles possuem, o butano tem cadeia carbônica normal e o metilpropano cadeia ramificada. Então, eles são isômeros de cadeia, porque eles se diferenciam na cadeia. Outros exemplos, por exemplo, como o propeno, que é uma cadeia aberta, ciclopropano, que é uma cadeia fechada. Então, quando a gente fala de isômero de cadeia, a gente pode ficar cadeia normal, ramificada, aberta ou fechada. A isomeria de posição, né? Ambos derivam da fórmula C4H10O. Aí a gente tem butano 1-ol, que é um álcool, tá? E butano 2-ol, que também é um álcool. Porém, o OH aqui está no carbono 1 e aqui está no carbono 2. Por isso, eles são isômeros de posição. E aí percebam que muda, né, a estrutura, muda o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Isômeros de posição. Estes isômeros, eles se diferenciam na posição da ramificação. 2-metilpentano, 3-metilpentano. Ou na posição da insaturação. Então, quando a gente fala de isomeria de posição, eu falo de ramificação ou de função. Por que eu estou falando isso? Porque no caso do éter, tá? Éter. Quando a gente tem a posição do oxigênio aqui, né? A gente não tem uma isomeria de posição, a gente tem uma isomeria de metameria, que a gente chama ou isomeria de compensação, tá? Só que aí é a posição do heteroátomo, tá? Só que esse heteroátomo é sempre o éter? Não. Pode ser uma amina, por exemplo, onde a gente tem aí a posição do nitrogênio, tá? Só que para ser heteroátomo tem que estar entre carbonos, né? Então a gente pode ter aí a amina secundária, terciária, né? Posição da amina, a gente pode ter também posição da amida, pode ser um éster também, onde a gente tem a mudança aí na posição do éster. A gente pode ter também enxofre entre carbonos. Então, o que a gente tem que se atentar aqui é que é um heteroátomo, ou seja, é um átomo diferente. No lugar de estar entre
carbonos, um carbono, a gente tem um átomo diferente. Então, metameria. Tá? Aí a gente tem aqui, no caso, o exemplo do éster. Aqui a gente tem uma cadeia grandona e 2 carbonos. Aqui a gente tem 4 carbonos e 4 carbonos. Então, eles têm a mesma fórmula, só que a posição do éster é diferente. Então, um é hexanoato, o outro é butanoato. Muda a posição desse oxigênio aqui entre carbonos. E a tautomeria é quando tem um equilíbrio, ok? Tem um equilíbrio químico e aí a gente está estudando também sobre equilíbrio químico e aí a gente consegue perceber o que é um equilíbrio químico. Geralmente ocorre entre aldeído e enol, então a gente tem aqui um etanol, um etenol, eles possuem a mesma fórmula molecular, só que aí o equilíbrio está deslocado aqui para o etanol por ele ser mais estável. Tá? É um exemplo de tautomeria que também ocorre entre a acetona e o enol, ok? Que corresponde ao equilíbrio entre a acetona e o enol, que são tautômeros. Tá? E aí também está deslocado para a acetona porque ela é mais estável. A fim de atribuir a classificação correta da isomeria entre as substâncias, deve ser observada a seguinte propriedade. Ou seja, ela pode ser de função, ela pode ser de cadeia, de posição, metameria, caso especial para posição, pois é a posição do heteroátomo, e tautomeria, que é um caso especial de função, porém há um equilíbrio químico entre um composto carbonílico. Aí, por exemplo, veja as substâncias de etanol e metoximetano, tá? A fórmula molecular é C2H6O. Nesse caso, se não houvesse a ordem da prioridade, tá? No caso aqui da função, que é essa prioridade aqui que a gente está vendo, função, cadeia, posição, né? E por último, a gente vai olhando esse. Os compostos poderiam ser isômeros de função ou de cadeia, mas aí a gente sabe que, na verdade, eles são isômeros de função, por conta da prioridade, tá? A função é sempre prioridade. Então, a gente observa isso aqui na isomeria também. Agora, a gente vai falar sobre a isomeria geométrica. Então, eu vou sair do plano e vou para o espaço geométrico, ok? E aí, a gente tem que a isomeria é espacial, né? Porque eu estou falando do espaço, eu não estou falando mais do plano. E aí, a isomeria pode ser cis ou trans ou geométrica. Percebam o seguinte, aqui a gente tem alguns compostos, tá? Que, na verdade, é o mesmo composto. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem uma ligação simples entre carbono e carbono, a gente consegue fazer esse giro. E aí a gente acaba voltando lá para a nossa molécula inicial. Então, na verdade, a gente tem o mesmo composto. Eles não são isômeros porque eles não são compostos diferentes. Mas quando a gente tem uma dupla ligação, ou seja, uma insaturação, esse giro ele não consegue ocorrer. Então, quando você tem, né, no caso, a posição aqui, ó, aqui eu tenho um cloro aqui e um cloro aqui. Ambos estão para o mesmo lado. Aqui eu tenho um cloro aqui e um cloro aqui, ou seja, eles estão aqui, ó, na diagonal. Então, eles são compostos diferentes, tá? E é isso que a gente vai ver. Então, ao contrário de uma ligação simples, uma ligação dupla não permite a rotação da ligação química entre os átomos de carbono. Então, por serem isômeros, os compostos da figura a seguir apresentam propriedades físicas e químicas diferentes, tá? Aí a gente consegue observar isso aqui, ok? Aqui a gente já tem diferente de zero e aqui a gente já tem igual a zero. Um vai anulando o outro. Então, condição para a existência da isomeria geométrica, né? A gente já viu que tem que ter essa dupla ligação, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, a gente tem, né, 4, vamos dizer assim, cada carbono tem 2 substituintes. E aí a gente vai ver que A tem que ser diferente de B, mas pode ser igual a X ou Y, tá? E X deve ser diferente do Y, tá? Mas aí X pode ser igual a B ou a A. Então, isso pode acontecer. E aí, como que a gente vai classificar essas isomerias como cis ou trans? Bom, cis é quando a gente estiver assim, por mesmo lado, né? Como se eu estivesse com as mãozinhas levantadas. E trans seria como se eu estivesse com uma mãozinha levantada e a outra para baixo, ok? Então, substituintes iguais com as 2 mãozinhas levantadas, cis, ou com as 2 mãozinhas para baixo. Agora, quando eu tiver uma levantada e uma para baixo, substituintes iguais, é trans, ok? Opa, perdoem-me. Então,
a gente vai classificar como cis e trans. Ok? Aí são os exemplos. Alguns exemplos. Mas a gente tem também sistema Z e E. O que é esse sistema Z e E? Esse sistema Z e E, ele é um sistema onde a gente vai ter aí os 4 substituintes diferentes, tá? Nenhum é igual ao outro. Antes a gente estava assim, os dois iguais com a mãozinha levantada, os dois iguais com a mãozinha para baixo, ou uma para baixo e uma para cima. Agora, a gente vai ter todos os 4 diferentes. Mas aí, se os ligantes de maior número atômico estiverem do mesmo plano, ou seja, os dois de maior número atômico estiverem com a mãozinha para cima, aí a gente chama de Z. E quando a gente tem os, né, como se fosse um para baixo e um para cima, a gente chama de E. Vamos ver o exemplo. Z. Quem tem maior número atômico aqui? O ligante de prioridade é o bromo, tá? Ele tem maior número atômico do que o cloro, ou seja, esse aqui, ele é prioridade entre o cloro e o bromo. E do lado de cá, a prioridade é o CH3, ou seja, os dois estão com a mãozinha para baixo, então é Z. No carbono 2, né, o CH3 é a de prioridade, aí o que eu já falei. E aí, né, eu não coloquei aqui outro exemplo, mas aí se a gente tivesse o bromo aqui no lugar do cloro e o CH3 aqui, aí a gente já sabe que, na verdade, ele seria E. Então, seria E, bromo, cloro, propeno. Ou, nesse caso, Z, bromo, cloro, propeno. E aí, no cis e trans, eu acabei não comentando, mas no cis e trans a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dar a nomenclatura como se eu estivesse dando a nomenclatura normal daquele cara, só que eu vou dizer que ele é cis ou trans na frente. Ok? E aí a cadeia vai ser aquela com maior quantidade de carbono, a mesma coisa que a gente faz para classificar uma cadeia. Só que aí a gente vai considerar como uma nomenclatura cis ou trans na frente, ok?